Olá, meninos, como vocês estão? Essa é a nossa aula do dia 4 de junho, tá? A aula sobre hidrosfera terrestre, que é a unidade 3 do caderno 2. Nós vamos então assistir a essa apresentação e depois vocês vão ao roteiro de estudos, que fica logo abaixo dessa apresentação, para poder verificar quais as tarefas que vocês vão precisar fazer e também para assistir aos vídeos que eu estou sugerindo, que são muito legais sobre esse conteúdo. São 3 vídeos que está logo aqui embaixo dessa apresentação, no roteiro de estudo, lá no finalzinho, nos anexos. Não deixe de assistir, porque vai ajudar vocês também a entender melhor o conteúdo. Vamos lá então, para começar? Hoje nós vamos falar então sobre a hidrosfera terrestre. E aí, para falar sobre a hidrosfera terrestre, a gente precisa primeiro saber o que significa essa palavra hidrosfera, né? Nós já estudamos, quando falamos lá no início do livro, sobre essas camadas que formam o planeta Terra, né? E aí a gente tem que esfera é a camada, hidro é água. Então, hidrosfera vai ser a porção, a camada, a parte da esfera terrestre que é composta por água. E essa parte vai ser formada por quê? Por oceanos, mares, rios, lagos, represas, águas subterrâneas, geleiras e pelo vapor de água que está presente na atmosfera. E aí, essa água, meninos, que é encontrada em tantos lugares, ela é de extrema importância. Tão importante que a vida só é possível no planeta Terra graças à presença dessa água, tá? Quando a gente observa aqui o planeta Terra, o que a gente vai visualizar? Toda essa parte que está azulada, essa é uma imagem tirada de fora do planeta, né? Tirada do espaço, e essa imagem ela vai demonstrar que toda essa parte azulada ela é a água, né? Aqui amarronzada, esverdeada é o solo, é a parte de solo, né? A litosfera que nós já estudamos, e essa parte azulada é a água, tá? E aí, como vocês viram ali na imagem do planeta, tem uma parte muito grande formada por água. Por quê? Porque isso corresponde a cerca de 71% da superfície do planeta. Então, muito mais da metade da superfície do planeta é coberta por água. Só que essa proporção de água ela não é distribuída de forma regular. Por quê? Porque a gente vai encontrar em alguns locais esse recurso relativamente abundante, e em outros locais esse recurso ele é escasso. A gente não vai em alguns lugares visualizar, né, verificar, identificar a água com essa concentração, com essa abundância que a gente vê em alguns outros lugares, né? Como, por exemplo, na floresta amazônica a gente encontra água em abundância, mas na caatinga, né, nos desertos, aí esse recurso ele é bem mais escasso, tá? Vamos lá então. Na natureza, a água pode se apresentar em 3 estados físicos, e esses estados são sólido, líquido e gasoso. Então, a gente vai falar de cada um desses estados agora, tá? No estado líquido, a água é encontrada nos mares, nos oceanos, nos rios, nos lagos, nas represas, no subsolo, ou seja, abaixo do solo, nas nuvens, no corpo dos seres vivos, entre outros locais. Então, aqui, meninos, a gente vê água no estado líquido aqui no mar, né? E nas nuvens, não sei se vocês prestaram atenção quando que estava lá escrito, mas a nuvem ela não é água no estado gasoso, ela é água no estado líquido. Por que é água no estado líquido, Ana Lúcia? Porque eu consigo ver. Tudo aquilo que está no estado gasoso, eu não consigo visualizar. Mas as nuvens, olha aqui, vocês estão vendo na imagem. Se eu consigo ver, não pode ser estado gasoso. Então, as nuvens, elas representam água no estado líquido.
Já quando a água, né, então está no estado gasoso, como eu acabei de falar, a gente não consegue enxergá-la, que é o caso da água presente no ar atmosférico. Ou seja, quando vocês olham aí ao redor de vocês, vocês estão vendo tudo aquilo que está no estado sólido, se tiver um copo d'água perto de você, no estado líquido, mas você não consegue ver o que está no estado gasoso. Mas a gente sabe que o ar está aqui ao nosso redor, tá? Ele se apresenta no estado gasoso, tá? Já quando a gente fala nos polos, no cume das altas montanhas, nas geleiras, né, em regiões que são de extremo frio, aí grande parte da água se encontra no estado sólido, que é o que está mostrando aqui, né? Uma parte de um iceberg, as montanhas cobertas por neve, né? Cobertas por gelo. Então, aqui nessa imagem, nós estamos visualizando a água no estado físico. Nós vemos dois estados, mas nós sabemos que aqui nessa imagem tem água em 3 estados físicos. Estado líquido, nos mares e aqui nas nuvens, estado sólido aqui no iceberg, cobrindo aqui as montanhas, e estado gasoso. Eu não estou vendo, mas eu sei que existe, porque essa imagem foi tirada do planeta Terra, e o planeta Terra, nós já estudamos também, tem a camada de ar que o envolve, que é a atmosfera, ok? Aí a gente, quando fala então desses estados físicos, a gente pensa logo na água que a gente utiliza, né? E só uma pequena porção de toda a água que existe no planeta, ela pode ser utilizada. Ou seja, de toda a água que existe no planeta Terra, que a gente já viu que são 71% aproximadamente, se eu for separar toda essa água em água doce e salgada, eu vou verificar que 97,5% é água salgada e só 2,5% é água doce, ou seja, água no estado líquido, que não é salgada, e o gelo, né, que a gente já viu ali na imagem anterior. Se eu pegar somente esses 2,5%, esquecer a água salgada e for fazer a análise somente dos 2,5%, eu vou identificar que desses 2,5%, a maior parte da água doce, ela está presente no gelo e nas calotas polares, né? Então, 68,9% é gelo e forma as calotas polares. E 31,10% vai formar água doce no estado líquido. Só que se eu desprezar agora essa parte aqui do gelo e calotas polares e for pensar somente na água doce no estado líquido, aí eu vou chegar a uma outra conclusão, de que 96% da água doce no estado líquido ela é subterrânea, ou seja, está embaixo da terra. E só 4% é superficial, está na superfície da terra, tá? Então, desses 97,5% de toda a água que existe na terra, ela é salgada. Se é salgada, não é própria para o consumo. E aí, eu só vou ter 2,5% de água que a gente chama de água doce, mas na verdade essa água não é doce. Ela simplesmente tem uma concentração menor de sais minerais, tá? Por isso ela é chamada de água doce. A água salgada, ela tem uma grande concentração de sais minerais, por isso fica salgada. E aí, desse total, desses 2,5%, apenas 0,3% está no estado líquido. E o restante está nas geleiras, nos icebergs, no ar atmosférico, na forma de vapor de água. As águas subterrâneas, então, elas estão aonde? Abaixo do solo, formando os aquíferos e os lençóis freáticos. E qual vai ser a diferença entre aquíferos e lençóis freáticos? Vamos lá. Os aquíferos são formados por camadas de rochas porosas que vão acumular grande quantidade de água.
vão formar imensos reservatórios subterrâneos com espaços vazios suficientes para armazenar grande quantidade de água das chuvas que se infiltram no subsolo. Já os lençóis freáticos são cursos de água subterrânea formados em pouca profundidade. Ali, nos lençóis freáticos, a água não vai ficar totalmente parada, porque esses espaços vazios vão se comunicar entre si, formando vias, como se fossem ruas, que vão permitir a passagem da água de um lugar para o outro. E assim, esses lençóis freáticos, eles vão abastecer os mananciais de água na superfície terrestre, como, por exemplo, os rios, os lagos, as fontes de água natural. Por serem rasos, esses lençóis freáticos, eles também são muito vulneráveis à poluição, que é diferente dos aquíferos, que já têm grande profundidade. Então, aqui na imagem, vocês conseguem visualizar os aquíferos, que estão aqui, mais profundos, e o lençol freático, que está mais na superfície, e por isso, à mercê da poluição. Continuando, por que a água é importante? A água ela tem uma importância muito grande e a gente pode começar relembrando aquilo que a gente já falou, um pouquinho antes. Todos os seres vivos dependem da água para sobreviver. Os seres vivos da forma como nós conhecemos, Por isso que toda vez que se faz uma pesquisa aí procurando vida em outros planetas, em outros locais do universo, antes de se começar a procurar vida, se pesquisa pela água no estado líquido. Por quê? Porque todos os seres vivos, como nós conhecemos, dependem dessa água no estado líquido para sobreviver. E aí, se essa água for encontrada no estado líquido, isso é um sinal de que pode haver ou pode já ter acontecido alguma forma de vida da forma como nós conhecemos. Nos animais, incluindo nós, seres humanos, a presença da água ela é indispensável em alguns processos que acontecem no nosso organismo, como, por exemplo, a digestão dos alimentos, a respiração, o controle da nossa temperatura corporal, o transporte de substâncias, entre outros. Vamos dar aí alguns exemplos. A temperatura do nosso corpo. Se a gente para lá meio-dia na parada do ônibus e fica lá 20 minutos debaixo do sol esperando o ônibus, o que vai acontecer? A gente começa a suar, Nosso corpo esquenta e aí a gente começa a suar. E para que esse suor ele vai surgir na nossa pele, As glândulas de suor vão eliminar esse suor na nossa pele. Justamente para controlar a temperatura do nosso corpo. Por quê? Porque sobre a nossa pele fica o suor, que é a água no estado líquido, e aí esse suor, essa água que está no estado líquido, ela evapora. E quando ela evapora, ou seja, quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ela vai retirar calor do nosso corpo. Se ela retira calor do nosso corpo, ela está controlando, então, a nossa temperatura corporal. E quando nós falamos de transporte de substâncias, aí a gente pode pensar, por exemplo, na urina, O sangue, ele circula no nosso corpo, Então, o sangue, ele é formado basicamente por água. Essa água transporta essas substâncias e esse sangue, ele passa pelos nossos rins. E os rins, eles vão fazer o quê? Filtrar esse sangue. Filtrar esse sangue e aquilo que for tóxico ao nosso corpo ou estiver em excesso, vai ser transportado para fora do corpo. Então, a gente tem aí 2 exemplos de transporte de substâncias. O sangue transportando nutrientes e gases respiratórios para todas as células do nosso corpo e os rins
que vão transportar essa urina que se formou, que também é composta basicamente por água, para fora do nosso corpo. Já nas plantas, nós temos a água participando de um processo chamado fotossíntese. A fotossíntese é o processo que é indispensável à vida das plantas, porque é como elas vão fabricar o próprio alimento. E aí, para fabricar o próprio alimento, a planta precisa retirar água e sais minerais do solo onde ela está, tá? Além disso, também vai ser a água indispensável para o processo da respiração, não só nossa, mas também das plantas, e também do transporte de substâncias. Nos animais, a gente chama, né, esse transporte de substâncias, a gente fala que ele acontece pelo sangue. E nas plantas, esse transporte de substâncias acontece por uma substância que a gente chama de seiva. A seiva das plantas, que vai levar água e sais minerais desde a raiz das plantas até as folhas, e depois vai levar o alimento da planta das folhas para todas as células que formam o corpo dessa planta, ok? E quando a gente fala em água, como nós vimos lá no início, que a menor parte, né, da concentração de água é aquela que está disponível para o nosso consumo. A gente fala nessa disponibilidade, por quê? Porque para manter a nossa saúde, nós precisamos ingerir, em média, a mesma quantidade de água que a gente perdeu. Perdeu pelo suor, perdeu pela urina. Então, se nós estamos eliminando água, nós temos também que ingerir. Só que é importante que essa água seja potável, ou seja, que reúna características que vão colocar essa água na condição de ser uma água própria para o consumo, ou seja, uma água que nós vamos poder utilizar, vamos poder beber, inclusive. Então, a gente pode afirmar que a água potável é aquela água própria para o consumo. Ela é límpida, sem cheiro, livre de qualquer tipo de contaminação e sem substâncias nocivas à saúde. Então, quando a gente visualiza lá um lugar que tem uma água que não tem cheiro, tá bem transparente, né? E você está morrendo de sede, não significa que você pode beber aquela água, porque você não está vendo, mas ela pode estar contaminada. E a água potável, ela não pode ter contaminação. Ela não pode possuir substâncias que são nocivas à nossa saúde, ou seja, que vão fazer mal à nossa saúde. E como é que a água é formada? Aí, antes da gente falar na composição específica da água, a gente vai falar do que é a água. A água, ela é chamada de matéria. E o que é matéria? A matéria, ela é formada por pequenas partículas, por partes bem pequenininhas que nós não conseguimos visualizar. E que os cientistas chamam essas partículas, essas partes bem pequenininhas, de átomos. Esses átomos podem se juntar uns com os outros e formar partes ainda bem pequenas que a gente não vê, que são as moléculas. E a água é formada por moléculas. As moléculas de água, elas são formadas por átomos. Átomos de hidrogênio, que a gente vai representar quimicamente pela letra H, e átomos de oxigênio, que nós representamos pela letra O. Em uma molécula de água, a gente tem, então, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Por isso, a fórmula química da água é H2O. Esse 2 aqui, que fica embaixo do H, ele está representando que são 2 átomos de hidrogênio. Como não tem nenhum número aqui no oxigênio, é porque existe somente 1 átomo de oxigênio. Então, aqui nessa imagem, né, aqui tem um copo de água, onde se tirou aqui um pouquinho dessa água
e se fez uma ampliação de uma forma que nós não conseguimos visualizar a olho nu. E aí o que se vê aqui? Cada uma dessas estruturas é uma molécula de água. Essas estruturas em azul são os átomos de hidrogênio e a estrutura em vermelho é o átomo de oxigênio. Então, são 2 átomos de hidrogênio, H2, e um átomo de oxigênio, O, H2O, é a fórmula química da água. E como estão, já que nós sabemos agora que a molécula de água, né, ela é formada por esses átomos, né, e que toda a água ela é composta por moléculas nos 3 estados físicos, né, como nós já vimos, estado sólido, estado líquido e estado gasoso, como é que estão dispostas essas moléculas em cada um desses estados? Aí é o que a gente vai ver agora. Aqui tem a imagem, tá? Mostrando a disposição dessas moléculas. No estado sólido, então, olha lá, elas estão bem unidas, formando uma estrutura firme. Por isso que a gente vai dizer que no estado sólido, a matéria tem forma definida, porque elas estão fortemente unidas, elas estão formando uma estrutura bem firme. E o volume dessa matéria no estado sólido? Ele vai ser constante, ele não vai sofrer alteração. Então, se eu tenho, por exemplo, um cubo de gelo, eu posso colocar esse cubo de gelo dentro de um copo, dentro de uma garrafa, e esse cubo vai manter o seu volume, ele não vai alterar o seu volume porque está sendo colocado em um outro recipiente. E a forma desse cubo também vai ser constante, ou vai ser definida, desculpa. Vai ser definida por quê? Porque essas moléculas estão muito unidas, né? Formando essa estrutura que, se a gente quiser desfazer, a gente tem que começar a quebrar essa molécula, esse cubinho de gelo, ou esperar, por conta do calor, que esse cubo de gelo derreta, ou seja, passe do estado sólido para o estado líquido. Porque aí, quando esse cubo de gelo passar para o estado líquido, o que vai acontecer? Aí as moléculas, olha aqui na imagem, elas já se movem com alguma liberdade. Por isso que a gente vê a água num movimento que não é tão grande, né? A gente, quando entra na água, a gente consegue se movimentar dentro da água, a gente consegue passar a mão na água e ela ver que ela tem um movimento. Então, a gente vai ver que essas moléculas já estão mais livres do que no estado sólido. E aí a forma, ela já vai variar de acordo com o recipiente que a contém. Se você pega um copo de água e enche esse copo, a água no estado líquido, ela vai ocupar, né? Ela vai ter a forma daquele copo. Mas se você pega essa mesma quantidade de água que estava num copo e coloca, por exemplo, num tubo bem fininho, comprido e alto, você vai despejar e essa água ela já vai ter agora uma outra forma. Ela vai ter a forma desse tubo aonde foi despejado. Só que o volume ele continua constante. A quantidade que eu tinha ali naquele copo de água, se eu despejar numa garrafa, não muda o volume continua o mesmo. O que vai mudar é a forma, ok? A não ser que essa água no estado líquido seja novamente aquecida e aí ela passe do estado líquido para o estado gasoso. E aí olha lá como estão as moléculas no estado gasoso. Elas já apresentam bastante movimento. Por isso que nós conseguimos nos deslocar com muita facilidade quando estamos na atmosfera, né? Não estamos dentro d'água. Por quê? Porque as moléculas estão com tanto movimento que elas permitem a passagem de outras substâncias com facilidade. Agora, nesse caso da água no estado gasoso, ou de qualquer matéria no estado gasoso, a forma vai ser variável também,
porque as moléculas no estado gasoso elas tendem a se expandir. Isso é muito comum a gente visualizar quando a gente enche um balão de festa, né? Você vai enchendo e conforme você vai colocando o ar ali para dentro, essas moléculas vão se expandindo, ou seja, elas vão ocupando o espaço e esse balão vai esticando, né? E esse ar também vai ter um volume variável. Essas moléculas no estado gasoso, elas vão ocupar todo o espaço disponível. Então, vamos voltar ali no exemplo do copo. Se eu pudesse visualizar as moléculas de ar e essas moléculas estivessem ali dentro de um copo, se eu pegasse essas moléculas de ar e colocasse dentro de uma garrafa, essas moléculas iam se espalhar e iam tomar o volume todo da garrafa. Então, o volume e a forma no estado gasoso são variáveis. No estado líquido, a forma vai variar, mas o volume é constante. E no estado sólido, a forma não varia, ela é definida e o volume também é constante. Bom, meninos, espero que vocês tenham entendido. Essa aula de hoje falamos de toda a unidade 3, que é a hidrosfera terrestre. Façam a leitura agora do módulo. Assistam aos vídeos que eu sugeri. São 3 vídeos que vão falar sobre essas moléculas, sobre os estados físicos da água, sobre as mudanças de estado físico, que já é o nosso próximo conteúdo. E no mais, fiquem em casa. Bom fim de semana para vocês.